Aqui já. Homem, não vai bater o carro aí, pelo amor de Deus. Dá uma parada aí para estudar aí. Então começou aí a nossa aula. Tema organização administrativa. E quando o assunto é organização administrativa, esse aqui é o artigo da Constituição, é um inciso, né, da Constituição que mais aparece em prova. O artigo 37 da Constituição, inciso 19. A gente vai detalhar esse inciso aqui, ele é o principal. Ele é o principal. Inciso 19 do artigo 37 da Constituição, quando o tema é organização administrativa, administração direta, indireta. Esse é o texto da tua prova, porque é o texto da Constituição que explica a relação entre a administração direta e a administração indireta. Então, eu já coloquei ele aqui encabeçando. Mas antes de chegar nesse texto, antes de falar do que é administração direta, o que é indireta, antes de falar o que é a desconcentração, a descentralização, é imprescindível, é obrigatório saber a diferença entre... Tá? Isso aqui é obrigatório para a matéria, senão não caminha na matéria de jeito nenhum. É saber a diferença entre entidade e órgão. Entidade e órgão público. Tá? Então, para a gente conseguir caminhar na matéria, é necessário saber a diferença entre entidade e órgão público. Vou colocar aqui um de cada lado. Então, vamos lá, né? Olha, a entidade. Principal característica da entidade. A entidade, ela possui. A entidade, ela possui, e o órgão não. O que tem na entidade e não tem no órgão? Personalidade jurídica. Entidade. A entidade possui personalidade jurídica própria, enquanto que o órgão público, ele não é uma entidade justamente porque ele não possui a tal da personalidade jurídica própria. Então, que conversa é essa de personalidade jurídica? É simples, olha, a entidade, ela é uma pessoa, o órgão, ele não é uma pessoa. Aí tu vai dizer, espera aí, a gente está falando de direito ou a gente está falando de biologia, né? O que é isso? Pessoa. É porque foi usado a biologia para explicar o direito. Funciona da seguinte maneira, olha, nós, seres humanos, somos pessoas. E a gente atua na nossa vida, no cotidiano, através dos nossos órgãos. Então, para assistir essa aula, você, pessoa, está usando os seus órgãos, está usando, né, aí os olhos, o cérebro, o coração, o pulmão. E cada órgão seu tem uma função específica. O pulmão, o coração, o cérebro, os olhos. Cada órgão seu, enquanto pessoa, tem uma função específica. Mas quando você for aprovado no concurso, por exemplo, não é o coração que é aprovado no concurso, é você inteiro enquanto pessoa. Da mesma maneira, quando acontecer algo, né, que a gente não espera que aconteça na nossa vida, algo de ruim, né, o cometimento de um crime, por exemplo. Vamos pegar aí um crime, né, que foi cometido, né, por uma pessoa. É impossível responsabilizar somente o órgão da pessoa. Né? Seria uma brincadeira falar assim, quem roubou foi a mão, então vamos prender só a mão. Não, prende a pessoa toda. Quem desacatou foi a língua, então prende só a língua. Não, prende a pessoa toda. A ideia é essa. A pessoa é o todo, o órgão é a parte.
cada órgão cumpre uma função específica para que a pessoa, como um todo, consiga alcançar seus objetivos. Nós somos assim enquanto ser humano. Então, um dia, alguém, né, é um alemão, o Otto von Dierck, né, é como eu pronuncio o nome dele, né, com certeza não é assim a pronúncia, mas ele pensou o direito na mesma perspectiva da biologia. Ele falou que a administração deve ser formada por entidades. Essas entidades são as pessoas, elas têm personalidade jurídica própria, então elas respondem pelos atos cometidos. E para a entidade, que é uma pessoa, conseguir alcançar os seus objetivos, a entidade deve ser formada por órgãos, os órgãos públicos. É por isso que cada órgão público tem uma função específica. Secretaria de Educação é um órgão público, a função específica é educação. Secretaria de Saúde é um órgão público, a função específica é a área da saúde. Da mesma maneira que o cérebro, né, processa as informações, o coração vai bombear sangue, o pulmão vai respirar. No entanto, o órgão não é o todo, o órgão é parte do todo. O todo é a pessoa em si. Então, a ideia é essa. Não é possível responsabilizar o órgão, porque o órgão é só uma parte da pessoa. É possível responsabilizar a pessoa que tem personalidade jurídica própria. No caso da administração pública, a entidade. Tranquilo? Então, é a mesma ideia no direito administrativo. A gente pode responsabilizar as pessoas jurídicas. A gente vai ver que na administração direta e indireta existem apenas 8 pessoas jurídicas, existem apenas 8 entidades com personalidade jurídica própria cada uma e que podem ser responsabilizadas pelos seus atos, porque são pessoas. E a gente vai ver que dentro de cada uma dessas pessoas, dessas 8 entidades que eu vou botar aqui no quadro, e na tela, e que representam a administração direta e indireta, dentro de cada uma delas existem órgãos públicos com funções específicas, que nem nós temos órgãos, né, com funções específicas. Tranquilo? Então, agora que a gente fez essa ideia aí, vamos colocar mais uma informação de prova, só para diferenciar. Entidade. A entidade é pessoa. A entidade tem personalidade jurídica própria. A entidade pode ser responsabilizada pelos atos, porque a entidade é a pessoa, ela é o todo. Então, a entidade, ela possui patrimônio próprio. A entidade, ela possui patrimônio próprio. E o órgão? O órgão tem personalidade jurídica própria? Não. O órgão é uma pessoa? Não. O órgão é o todo? Não. O órgão é sua parte. O órgão pode ser responsabilizado pelos atos? Não. Eu acerto, mas agora aqui não está. O órgão pode ser responsabilizado pelos atos? Não, porque o órgão não é o todo, o órgão é a parte. Então, se o órgão não pode ser responsabilizado pelos atos, se o órgão não é pessoa, se o órgão não tem personalidade jurídica própria, pode ter certeza que o órgão não possui patrimônio, próprio. Esse do patrimônio cai direto em prova, hein? Só a entidade administrativa que tem patrimônio próprio. O órgão público não tem patrimônio próprio. Você já viveu isso daí na sua adolescência, eu tenho certeza. Para quem estudou em escola pública, né, no Tiradentes, no CCA, eu estudei na escola professora Maria Carmelita do Carmo, né, no Buritizal, aqui em Macapá. Então, para quem estudou em escola pública, era comum pegar ali nas carteiras, na mesa, na cadeira, aquelas plaquinhas de patrimônio que dizia GEA, Governo do Estado do Amapá. Por que não dizia o nome da escola na placa de patrimônio? Sabe por quê? Porque a escola é um órgão público. É um órgão público pertencente à Secretaria de Educação, que é um órgão também. Então, a escola não tem patrimônio próprio. A carteira não pertence à escola. Por isso que não está o nome Tiradentes na placa de patrimônio que está lá na carteira. Está o nome GEA, Governo do Estado do Amapá. Porque a entidade é o Governo do Estado do Amapá. A entidade é o Amapá. Então, quem tem o patrimônio, quem é dono da carteira, do quadro,
da mesa é o Estado do Amapá. O órgão, escola, Tiradentes, Carmelita, CCA, não tem patrimônio próprio. Tranquilo? Então, a gente viveu isso daí. Agora, daqui a pouco a gente vai ver que o Estado do Amapá, a União, os municípios podem criar outras entidades, que são as entidades da administração indireta, são as autarquias, as fundações públicas. E essas entidades, por serem entidades e não serem órgãos, a autarquia é uma entidade, não é um órgão, a autarquia tem personalidade jurídica própria e tem patrimônio próprio. É por isso que se tu for na UEAP, que é uma autarquia do Estado do Amapá e não um órgão do Estado do Amapá, se tu for na UEAP, que é uma autarquia, ou seja, a UEAP é uma entidade, tu vai descobrir que lá na UEAP, a placa de patrimônio da carteira, lá que está na sala da UEAP, não está dizendo GEA, Governo do Estado do Amapá, porque o patrimônio não pertence ao governo do Estado. A placa de patrimônio lá está dizendo UEAP, porque a UEAP tem patrimônio próprio, já que ela não é um órgão, ela é uma entidade, é uma autarquia. Então, muito cuidado com isso. Entidade administrativa possui personalidade jurídica própria. É a pessoa em si. Essa pessoa possui patrimônio próprio, justamente porque ela responde pelos seus atos. Toda pessoa atua através de órgãos. O Estado do Amapá não é diferente, é uma pessoa jurídica que atua através de órgãos, que são as suas secretarias, por exemplo. As secretarias do Estado do Amapá, os ministérios da União, os ministérios da Educação, da Saúde, são órgãos. E eles não possuem personalidade jurídica própria, por isso também não possuem patrimônio próprio. Essa ideia inicial que diferencia a pessoa, que é a entidade, do órgão, que não é pessoa, que não tem personalidade jurídica própria, vocês entenderam? O órgão é a parte, ele não é pessoa. A entidade é o todo, a entidade é a pessoa. A entidade responde pelos atos e é dona do patrimônio. O órgão não responde pelos atos. Quem responde pelos atos é a pessoa. O órgão nem patrimônio tem. Vocês entenderam essa ideia inicial que diferencia a entidade do órgão? Claro que agora eu vou exemplificar melhor, mostrando a administração direta e indireta. Mas essa ideia inicial da entidade do órgão, vocês enxergaram aí nesse primeiro momento? Sim. Sim. Então vamos lá. Então vamos seguir agora, tá? Olha só. Existem dois tipos de entidades na administração pública. Existe a entidade política, que quem cria ela é a Constituição Federal, e existe a entidade administrativa. Todas são entidades, ou seja, todas têm personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, e são pessoas. Então, vamos começar falando das pessoas, ou seja, das entidades políticas. Pessoas políticas, também chamado de entidades políticas. Pessoas políticas, também chamado de entidades políticas, também chamado de entidades ou entes. Entidade e ente é sinônimo, hein? Também chamado de entes federativos. Quem foi que criou esses entes federativos que eu vou colocar a lista agora aqui para você? Foi a Constituição Federal. A Constituição Federal criou 4 tipos de entes federativos, 4 tipos de pessoas políticas, entidades políticas que possuem autonomia, né, para atuar cada uma no seu âmbito, cada uma na sua esfera. Olha quem são essas 4 pessoas políticas. São elas: União, são elas os estados, são 26 estados, né? São elas os municípios, são mais de 5.000 municípios, né? São elas o Distrito Federal. Então, União, Estado, município e DF são pessoas, são entidades, mas são pessoas do tipo políticas. Elas são entes do tipo federativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que União, Estado, município, DF, eles possuem capacidade política
O que é a capacidade política que a União, o Estado, o município, o DF tem? É a capacidade de editar leis. Você concorda comigo que a União edita leis? Através do Congresso Nacional. Você concorda comigo que os estados editam leis? Através das assembleias legislativas. Você concorda comigo que o município edita lei? Através das câmaras municipais. E você concorda comigo que o Distrito Federal edita leis? Qual é o nome da Casa do Legislativo no Distrito Federal? Teve uma prova que perguntou isso. Nunca ninguém parou para pensar, né? Qual é o nome da Casa do Legislativo no Distrito Federal? Assembleia Legislativa não é, porque a Assembleia Legislativa é do Estado. O Distrito Federal não é Estado. Câmara Municipal não é, porque Câmara Municipal é do município. O Distrito Federal não é município. O Distrito Federal não é Estado e nem município. Ele é um pouco dos dois. Ele é anômalo, né? Ele é híbrido. Então, qual é o nome da Casa do Legislativo no Distrito Federal? Lá no Distrito Federal é uma Câmara Legislativa. Então, o Distrito Federal edita leis através da Câmara Legislativa. Então, essas 4 pessoas que eu botei aí, elas possuem a capacidade política de editar leis. E como é que elas atuam? Como é que o Estado atua na vida das pessoas para prestar serviços? Através dos seus órgãos, que são as secretarias. Como é que a União faz para atuar na vida das pessoas? Através dos seus órgãos, que são os ministérios. Por exemplo, né? São exemplos de órgãos. Como é que o Estado faz para atuar na vida das pessoas? Através dos seus órgãos, que são as secretarias. Secretaria de Educação, Saúde, Meio Ambiente. Só quem tem ministérios é a União. Estados, município e DF, eles têm secretarias. Então, a União, o Estado, o município e o DF, eles atuam diretamente na vida das pessoas através dos seus órgãos. Esses órgãos são os ministérios, as secretarias, por exemplo. Essa maneira de atuar na vida das pessoas, prestando serviços para ela, a doutrina deu o nome de administração direta, porque a União e o Estado, o município e o DF são pessoas políticas. O poder está na mão delas, dessas 4. E quando elas prestam serviços diretamente para a população, o serviço está vindo diretamente do centro do poder, diretamente de quem tem o dever de prestar serviços para a população. Então, os entes federativos, União, Estado, Município e DF, eles formam a administração direta. E olha o que eu vou te dizer. A administração direta é uma prestação de serviços através de órgãos públicos que vem diretamente do centro do poder, do centro. É por isso que a administração direta também é chamada de administração centralizada, porque a prestação do serviço está vindo do centro do poder. O centro do poder é a União, o Estado, o município, o DF. Por que o centro do poder é eles? Porque são eles que editam leis no Brasil. Não tem nada mais forte, poderoso, do que o poder de editar leis, já que somente a lei pode te obrigar a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Se tiver que ter medo de alguém, tenha medo de quem edita as leis, porque eles fazem um negócio lá que vão obrigar a gente a fazer coisas que a gente não quer. Tranquilo? Então, o poder está na mão desses quatro, porque eles podem editar leis. Por isso que eles são pessoas políticas. Então, quando o serviço vem diretamente do centro do poder, o nome disso é administração direta. E já que está vindo do centro do poder, a gente chama também de administração centralizada. Ou seja, a gente mata 2 informações de uma vez só. A prestação de serviços que vem da União, Estado, município, DF, através dos seus órgãos, a gente chama de administração direta ou de centralização. É sinônimo. Administração direta e centralização é sinônimo. Representa a mesma informação. Que informação? A prestação de serviços que vem diretamente do centro do poder.
O centro do poder são as pessoas que podem editar leis. Quem são as pessoas que podem editar leis? União, Estado, município e DF. E aí, vocês enxergaram a administração direta e entenderam por que, que o nome é administração direta? E vocês entenderam por que, que também é chamado de centralização ou de administração centralizada? Vocês conseguiram enxergar a administração direta nessa passagem, hein? Sim. Agora, a gente vai dar um passo à frente. A gente vai dar um passo à frente. Olha o passo que a gente vai dar à frente. A União, através dos ministérios, os estados, através das secretarias, os municípios, através das secretarias, o Distrito Federal, através das secretarias, eles têm que prestar serviço para a população? Com certeza, tem. Serviços de que tipo? Serviço de todos os tipos. A capacidade de prestar serviços da União, Estado, Município, DF é uma capacidade genérica. Então, da União, da administração direta da União, tu não quer só saúde. Tu quer saúde, educação, segurança, lazer, meio ambiente, previdência. O mesmo tu quer dos estados, do município, do DF. Porque esses quatro, eles possuem uma capacidade administrativa. O que é uma capacidade administrativa? É a capacidade deles prestarem serviços. Uma capacidade genérica. O que é uma capacidade genérica? Eles prestam serviços em diversas áreas, em diversas especialidades. Então, é por isso que tem Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Desporto e Lazer, Secretaria da Segurança Pública, Segurança e Justiça. Tudo isso são as diversas especialidades que a União presta serviços. União, Estado, Município, DF prestam serviço para a população. É por isso que eles têm uma capacidade administrativa genérica. Agora vai entrar em cena a administração indireta. Vamos apresentar a administração indireta agora aqui para vocês. A administração indireta, pensa comigo. Se o estado do Amapá, eu vou pegar o estado do Amapá como exemplo, eu podia estar falando da União, eu podia estar falando de qualquer município, Macapá, Santana, Oiapoque, eu podia estar falando do Distrito Federal, mas vou pegar o estado do Amapá como exemplo. O estado do Amapá, você acha que ele prestaria um serviço melhor, tendo que ser responsável por 10 serviços diferentes, educação, saúde, segurança, meio ambiente, lazer? Ou tu acha que o estado do Amapá poderia prestar um serviço melhor se ele fosse responsável por um serviço só? Pense em você. Você conseguiria ser mais eficiente tendo que cumprir uma atividade só ou tendo que cumprir 10 atividades? Como é melhor para ser mais eficiente? Tendo que cuidar de uma só atividade ou de várias? Para ser mais eficiente. Uma só, né? Uma só, com certeza. E é nesse contexto de atender uma só especialidade, de atuar numa só área específica, que nasceu a administração direta e indireta. A administração indireta é uma administração especializada. Vamos entender por quê. Aparece agora aqui para você a administração indireta, também chamada de descentralização. É sinônimo, tá? Descentralização. Então, aqui na administração indireta, eu vou ter também entidades, mas eu não tenho mais entidades políticas, eu tenho entidades administrativas. Ou seja, essas entidades que eu vou botar aqui na administração indireta, elas não editam leis. Eu vou botar aqui a autarquia, por exemplo. A autarquia não tem uma assembleia legislativa dentro da autarquia. A autarquia não edita lei, mas a autarquia presta serviços. Então, as entidades da administração indireta, elas apenas prestam serviços. Elas não editam leis. Então, elas não são pessoas políticas. Elas são pessoas apenas administrativas. Então, a administração indireta, ela é formada por pessoas também, só que pessoas que não são políticas porque não editam leis.
são pessoas que só prestam serviços, então elas são administrativas. Essas pessoas também são entidades, porque pessoa é entidade, só que são entidades administrativas, tá? Então, essas pessoas administrativas, essas entidades administrativas que formam a administração indireta, elas não são órgãos, elas são pessoas, só que elas nasceram para prestar um serviço específico só, com o objetivo de ser mais eficiente, tá? Então, pega o estado do Amapá. Como é que o estado do Amapá faria para ser mais eficiente prestando serviço de educação superior? Simples. Basta, através de lei, criar uma entidade com personalidade jurídica própria para especificamente cuidar do serviço de educação superior no Amapá. Já foi feito isso. Uma lei da Assembleia Legislativa criou a autarquia UEAP com a missão específica de prestar educação superior no estado do Amapá. As entidades da administração indireta, elas não têm uma capacidade administrativa genérica, elas não prestam serviços em diversas especialidades. As entidades da administração direta, elas têm uma capacidade administrativa específica. Elas prestam serviços específicos através de lei. É a lei que vai dizer qual serviço específico cada entidade dessa vai cuidar, vai prestar. Então, vamos ver que entidades são essas. Quem são as entidades que compõem a administração indireta no Brasil? Autarquias. Autarquias. Fundações Públicas. Vamos anotar Sociedade de aqui. Economia Mista e as Empresas empresas. públicas. E sociedade de economia, estou abreviando aqui, mista e empresas públicas. Qual desses aí é um órgão? Nenhum desses é um órgão, porque se a autarquia fosse um órgão, se a fundação pública, a sociedade de economia mista fosse um órgão, elas não seriam da administração direta, elas estariam aqui dentro da administração direta. Se a autarquia fosse um órgão, a autarquia estaria bem aqui, ó, um órgão do estado do Amapá, seria uma secretaria, por exemplo. Mas a autarquia não é uma secretaria, porque ela não é um órgão. Então, ela não pertence à administração direta. Ela pertence a uma administração própria, uma administração indireta. Essas entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresa pública, elas possuem uma capacidade, tá? Uma capacidade administrativa específica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a autarquia, a fundação pública, a sociedade de empresa pública, não prestam serviços de todos os tipos. Elas são criadas para prestar serviços específicos, através de lei. Específico. Capacidade administrativa específica. Tá? O nome disso, na tua prova, é princípio da especialidade. O princípio da especialidade diz que os entes da administração indireta são criados para prestar serviços específicos, tá? Então, como é que nascem os entes da administração indireta? Como é que nascem essas pessoas? Como é que nasce a autarquia, a fundação pública, a sociedade de empresa pública? Olha como nasce o texto mais clássico da tua prova, quando o tema é organização administrativa. Está aqui o texto, ó. Como nascem os entes da administração indireta? Eles nascem assim, ó. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Pronto. A lei específica, olha o que eu estou te dizendo. A lei específica cria a autarquia. Vamos continuar lendo o texto. E autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Pronto. A lei específica não cria
As demais, a lei específica apenas autoriza a criação dos demais. Então, a única entidade da administração indireta que nasce através de lei e basta a lei para ela passar a existir é a autarquia. A lei é publicada, a autarquia já existe. As demais entidades, quais são elas? Fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública, elas não nascem quando a lei é publicada, porque a lei não cria as demais, a lei só autoriza a instituição. Atos complementares irão terminar de criar esses demais entes, que são os demais atos constitutivos. Tranquilo? Então, vamos agora, que a gente já leu isso, vamos agora voltar aqui. Como é que a autarquia nasce? Como é que ela é criada? Através de lei, uma lei específica. A lei é publicada, a autarquia já existe. Como é que a Fundação Pública Sociedade de Economia Mista Empresa Pública nasce? Elas nascem através de uma lei que autoriza que elas sejam instituídas. Elas não nascem com a publicação da lei. Elas vão nascer posteriormente através de outros atos constitutivos. Tranquilo? Mas pensa comigo, da onde é que vem a lei que cria a autarquia e que autoriza a criação dos demais? Quem é que pode editar leis porque tem capacidade política? União, estados, município e DF. São eles que possuem a capacidade de editar leis. Então, são eles que criam as entidades da administração indireta. Então, pensa comigo, a administração indireta nasce da administração direta. Qual a relação da administração direta com a administração indireta? Uma lei. A administração direta, o Estado do Amapá, por exemplo, edita uma lei específica e cria uma autarquia. A autarquia vai pertencer à administração indireta do Amapá. E essa lei vai criar a autarquia para que a autarquia preste um serviço específico. Exemplo, o IAPEM. O IAPEM não é um órgão do Estado do Amapá, nenhuma secretaria. O IAPEM não pertence à administração direta do Estado do Amapá. O IAPEM é uma autarquia. Né? O IAPEM, ele é uma autarquia do Estado do Amapá, ou seja, ele foi criado através de uma lei específica. O IAPEM pertence à administração indireta do Estado do Amapá. Tranquilo? Então, qual a relação da administração direta com a administração indireta? Simples. A administração direta tem os entes criadores que editam as leis. E a administração indireta tem os entes criados, que são criados através da lei. A administração indireta, ela é formada por 4 entidades. Cada uma delas é criada para cumprir uma atividade específica. O nome disso é princípio da especialidade. É uma capacidade específica de prestação de serviço para cada um. Qual é a capacidade específica de prestação do serviço do IAPEM, por exemplo? Guarda e custódia de presos. Qual a capacidade específica da autarquia INSS? Previdência e Seguridade Social. Qual a capacidade específica dos Correios, que é uma empresa pública? É o fazer esse serviço postal no Brasil. Tranquilo? Então, cada entidade da administração indireta é criada para uma finalidade específica. E é a lei que cria e autoriza a criação que diz que finalidade específica é essa. E aí, vocês entenderam a relação entre a administração direta e a administração indireta? Vocês entenderam a relação entre eles? Um é o ente criador, o outro é o ente criado. E a relação entre eles é uma lei específica que cria ou que autoriza a criação. Vocês entenderam isso daí? Tranquilo essa parte aí para a gente poder seguir, dar os próximos passos? Sim. Sim. Então vamos Sim. lá, ó. Vamos lá, ó.
Centralização, eu já te disse o que é. O que é centralização? É a própria administração direta. O que é administração direta? É o serviço prestado pela União, Estado, Município e DF através dos seus órgãos. Através dos seus órgãos. Então, tu já sabe o que é centralização. Descentralização, eu já te falei o que é. Descentralização é a criação de entidades. Por isso que tem aquele macete, né? Aquele macete que descentralização tem esse ente bem aqui, ó, bem no meio. Que é para te lembrar que descentralização cria entidades, ó. Ente, bem aqui, ó. Vou botar aqui em vermelho aqui, ó. Então, descentralização cria entidades. Que entidades? Autarquias, fundações públicas, sociedade, comércio e empresa pública. Descentralização, ente, lá no meio, em vermelho, não cria órgãos, cria entidades. Tá aqui as 4 entidades. Essa descentralização, ela se chama administração indireta, porque é uma prestação de serviço que está vindo indiretamente do centro do poder. Essa descentralização da administração indireta, ela tem um nome próprio. Olha o nome próprio da descentralização da administração indireta. Descentralização por outorga ou por serviços, é sinônimo. Quando a descentralização é a descentralização da administração indireta, ou seja, essa descentralização que cria autarquias, fundações públicas, sociedades, comércio e empresa pública, essa descentralização tem um nome específico de descentralização por outorga ou descentralização por serviço. Por que eu estou te falando isso? Porque existe outra descentralização. Olha a outra descentralização. Outra descentralização. Nessa outra descentralização, a administração direta também vai passar a prestação de serviço para outras entidades. Só que dessa vez essas entidades não vão ser criadas por lei e nem autorizada a criação. Essas entidades já existem, são empresas privadas que atuam no mercado. E a administração vai assinar um contrato com essas empresas para elas prestarem serviço público por sua conta e risco. Eu estou falando das concessionárias e permissionárias de serviços públicos. O nome dessa descentralização que passa a prestação do serviço da União, Estado, Município e DF para que uma concessionária de serviço público preste esse serviço por sua conta e risco, se chama descentralização por colaboração ou descentralização por delegação. Então, na hora da prova, cuidado. Descentralização por outorga ou por serviços é essa descentralização da administração direta, indireta, né? Autarquias, essas coisas aí. Mas se a tua prova falar em descentralização por delegação ou por colaboração, aí ele não quer saber de autarquia mais. Ele quer saber das concessionárias. Você sabia que tinha duas descentralizações? É tudo para querer confundir a gente lá na hora, né? Concessionárias de serviços públicos, Tem mais? Permissionárias, também de serviços públicos, e as autorizatárias, também de serviços públicos. Então, quando o assunto na tua prova for concessionária, permissionária ou autorizatária de serviços públicos, o examinador está querendo que tu fale da descentralização por colaboração, também chamado de descentralização por delegação. Eu vou falar um pouquinho desses caras aqui, ó. As concessionárias e as permissionárias de serviço público, elas só podem ser instituídas mediante licitação. É obrigatório licitação para assinar um contrato com uma concessionária ou uma permissionária. Então, aqui é através de contrato.
mediante licitação. Então, na concessionária, é um contrato que é assinado com a concessionária. Na permissionária, é um contrato que é assinado com a permissionária também. Ambos mediante licitação. A autorizatária de serviço público não é contrato e não tem licitação. É ato unilateral. Ato unilateral quer dizer que o Estado, o município, escolhe quem será o autorizatário de serviço público que vai prestar um serviço por sua conta e risco. Não tem licitação. É uma escolha. É um ato unilateral. O serviço é colocado sobre os cuidados dessa autorizatária. Tranquilo? Então, a descentralização por colaboração pode ser mediante contrato e pode ser mediante ato unilateral. Contrato é para as concessionárias e permissionárias, ato unilateral é para as autorizatárias. Isso é colaboração, isso é descentralização por delegação. Então, na hora da tua prova, quando falar em descentralização, fica esperto se ele não complementa a informação te perguntando especificamente se ele quer por outorga a descentralização, aí o PAP é autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, o PAP é administração indireta, ou se ele quer por colaboração ou delegação, aí o PAP já é concessionária, permissionária, autorizatária. A concessionária, permissionária e autorizatária não são criados por lei. Não tem nada a ver. Não são autorizados à criação por lei. Não. São pessoas físicas ou empresas, pessoas jurídicas, que já existem no mercado, que vencem uma licitação e assinam um contrato para prestar um serviço. O exemplo mais conhecido é o município, que faz uma licitação e oferece o serviço público de transporte dentro da cidade. A empresa privada vence a licitação e assina um contrato de concessão para explorar o serviço público de transporte dentro da cidade. Essas empresas que prestam serviço de ônibus dentro da cidade são empresas concessionárias de serviço público. Elas não foram criadas por lei, elas não são da administração indireta. Elas são modalidades de descentralização por colaboração. Elas prestam serviço por sua conta e risco. Porque se todo mundo passar por debaixo da roleta, quem quebra não é o município, quem quebra é a empresa de ônibus, porque ela presta um serviço por sua conta e risco. Cabe ao poder público apenas fiscalizar a prestação desse serviço para saber se está sendo bem prestado. Eu quero saber se vocês conseguiram enxergar a diferença entre descentralização por outorga, que é a da administração indireta, e a descentralização por colaboração ou delegação, que é a das concessionárias. Eu consigo enxergar que tem duas descentralizações? Sim. Então, agora a gente vai para o último tópico aqui da nossa aula teórica para a gente poder resolver as questões. Tá? Tu já sabe o que é centralização. Centralização é a mesma coisa que a administração direta, é a prestação de serviço diretamente da União, Estado, Município, DF, através dos seus órgãos. Por exemplo, Polícia Militar é um órgão da Secretaria de Segurança. Então, a Polícia Militar é a administração direta do Estado do Amapá. Polícia Federal. Polícia Federal é um órgão vinculado ao Ministério de Segurança Pública. Então, a Polícia Federal é a administração direta da União. O mesmo vale para o BPM, né? O mesmo vale para a PRF. São órgãos da administração direta da União. Então, passou a ser um órgão da União, Estado, Município, DF, é a administração direta. Tranquilo? Centralização é a mesma coisa que a administração direta. A gente já sabe o que é descentralização. E a gente já sabe que existe dois tipos diferentes de descentralização. Uma é a própria administração indireta. A outra, não tem nada a ver com a administração indireta, tem a ver com as concessionárias, permissionárias e autorizatárias que prestam serviço por sua conta e risco. Às vezes mediante contrato administrativo, às vezes mediante ato unilateral, nos casos das autorizatárias. Perfeito. Então, a gente já sabe esses dois. Para fechar aqui, a gente tem que saber o que é. A gente tem que saber o que é desconcentração.
Os termos são parecidos mesmo. A gente tem que saber o que é concentração. A gente tem que saber o que é a concentração, o que é a desconcentração. A gente tem que saber esses dois também para a gente poder fechar. Na descentralização, já foi dado um macete claro aqui, né? Clássico. Descentralização. Bem no meio tem ente. Para eu saber que a descentralização sempre vai envolver duas pessoas jurídicas diferentes. Uma da administração direta, uma da administração indireta. Ou pode ser um ente da administração direta, o município, e uma concessionária. Mas a concessionária também é uma entidade, porque ela tem personalidade jurídica própria. A entidade é outra pessoa diferente do município, não é um órgão. Então, na descentralização, eu vou te dizer assim, ó, na descentralização, não importa se por delegação, no caso das concessionárias e concessionárias, não importa se por outorga, no caso das autarquias, fundações públicas, não importa. Falou em descentralização, envolve sempre duas pessoas jurídicas distintas. Falou em descentralização, eu sei que tem duas pessoas envolvidas. Uma da administração direta, outra da administração indireta. Uma da administração direta ou uma concessionária. Mas sempre tem duas pessoas jurídicas distintas envolvidas quando o assunto é descentralização. Quando o assunto é descentralização, eu sempre tenho duas pessoas. Pode ser a União e uma autarquia. Pode. Pode ser a União e uma concessionária de serviço público. Pode. Eu sempre tenho duas pessoas jurídicas envolvidas quando o assunto é descentralização. Agora, vamos para a desconcentração. Na desconcentração, eu tenho a criação de novos órgãos. É possível criar novos órgãos? É possível criar novas secretarias? É possível criar novos ministérios? É claro que sim. A desconcentração é um fenômeno administrativo através do qual são criados novos órgãos. Só que quando tu cria um órgão, tu não cria um órgão dentro de uma outra pessoa, tu cria um órgão dentro de si mesmo. Então, toda vez que um órgão é criado, eu tenho desconcentração, mas eu só tenho uma pessoa jurídica envolvida. Que pessoa é essa? A pessoa que criou o órgão dentro de si mesmo. Então, desconcentração é a criação de novos órgãos internamente, quer dizer, dentro de uma mesma pessoa jurídica. Toda vez que tu ouvir falar em desconcentração, tu já sabe que está tratando da criação de novos órgãos. Beleza. Como é que eu sei que é a criação de novos órgãos? Porque tem um O aqui dentro de desconcentração. Esse macete é muito clássico. Ele não tem dom nesse macete, né? Alguém criou isso e o mundo dos concursos absorveu. Então, na desconcentração, é criado um novo órgão. Está aqui o O de órgão. Só que isso acontece obrigatoriamente a criação desse novo órgão acontece obrigatoriamente internamente a uma mesma pessoa jurídica. Eu não tenho duas pessoas jurídicas na desconcentração, eu só tenho uma. A desconcentração pressupõe a existência de uma só pessoa jurídica. E dentro dessa pessoa jurídica está sendo criado um novo órgão. Isso é desconcentração. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar uma pessoa jurídica. Vamos pegar o Estado do Amapá. O Estado do Amapá é pessoa jurídica? É uma entidade, é uma pessoa. Então, o que tem dentro do Estado do Amapá? Se o Estado do Amapá é uma pessoa, o que tem dentro dele? Órgãos. Vamos pegar um órgão dentro do Estado do Amapá. Vamos pegar a Polícia Militar. É um órgão dentro do Estado do Amapá.
É possível criar um novo batalhão dentro da Polícia Militar? Sim, isso acontece. Né? De vez em quando cria um novo batalhão, conforme vai crescendo aí o efetivo, né, e a necessidade. Então, a partir do momento que se cria um novo batalhão dentro da Polícia Militar, acabou de nascer um novo órgão dentro da pessoa jurídica Estado do Amapá. A criação de um batalhão é a criação de um novo órgão. Dentro de uma mesma pessoa, que é o Estado do Amapá, a criação de um batalhão é exemplo do fenômeno administrativo desconcentração. Mas por que eu sei que está acontecendo desconcentração? Porque eu só falei de uma pessoa jurídica, o Amapá. A desconcentração pressupõe uma só pessoa jurídica e pressupõe que dentro dela está sendo criado um novo órgão. Já quando o assunto é descentralização, eu sempre vou ter duas pessoas jurídicas envolvidas. Duas. Que pode ser uma da administração direta, uma da administração indireta. Pode ser uma da administração direta e uma concessionária ou permissionária. Tranquilo? Só para a gente seguir aqui, para o último tópico, e resolver as questões, só dá uma olhada aí quem está com o áudio ligado. Acho que deve ter alguém. Aqui na minha tela não aparece quem é. Cada um só dá uma olhada no seu próprio áudio. Alessandra. Então vê aí. Se não esquecer o áudio ligado, para clicar lá para ficar o risquinho no desenho do áudio. Então, olha só. Agora que tu já sabe a diferença entre descentralização, quantas pessoas tem envolvida na descentralização? Sempre duas. E tu sabe a diferença para a desconcentração. A desconcentração cria novos órgãos, só que dentro de uma mesma pessoa jurídica. Na desconcentração eu só tenho uma pessoa envolvida, eu não tenho outra. Porque a desconcentração cria órgãos. Órgão não é uma pessoa nova. Órgão é parte de uma mesma pessoa. Agora que tu já sabe essa diferença, vamos para o último tópico, porque a gente tem questões para fazer. O que é a concentração? A concentração é o caminho inverso. Se a desconcentração cria novos órgãos dentro de uma mesma pessoa, é possível fazer o inverso. O que seria o inverso? Seria extinguir órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica e pegar essas tarefas desse órgão que foi extinto e levar para outro órgão prestar. Então, quando um órgão é extinto, as atribuições desse órgão não vão deixar de existir. Alguém vai ter que assumir essas atribuições. Então, isso acaba concentrando as atribuições dentro da pessoa jurídica. Então, se a desconcentração é a criação de órgãos, a desconcentração é a extinção de órgãos, tá? Então, a extinção de órgãos. É possível extinguir órgãos? Sim. É possível, através de lei, criar e extinguir órgãos. Então, a extinção de órgãos públicos dentro de uma mesma pessoa jurídica. Na desconcentração e na concentração, eu só tenho uma pessoa jurídica envolvida. É a pessoa que está sendo criado um novo órgão dentro dela, quando for desconcentração, e a pessoa que está sendo extinto um órgão dentro dela, quando for concentração. E aí? Tá tranquilo isso daí? Tá tranquilo esses conceitos? Sim. Sim. Eu queria um exemplo da concentração. Da concentração é a mesma ideia que eu dei do exemplo da Polícia Militar. Se um batalhão fosse extinto, o 6º Batalhão, que cuida do centro, por exemplo, o centro é o centro da cidade, Perto Socorro, Cidade Nova, é coberto pelo 6º Batalhão. Mas aconteceu algum problema administrativo e o 6º Batalhão teve que ser extinto. O que tu acha? Agora não tem polícia mais no centro e no Perpétuo Socorro? Ou algum outro batalhão vai assumir isso? Algum outro batalhão vai assumir, provavelmente seria o 1º Batalhão, que assumiria o centro, e quem sabe o Perpétuo Socorro seria assumido pelo 2º Batalhão. O certo é que se o 6º Batalhão fosse extinto, o 6º Batalhão é um órgão, essas tarefas cumpridas pelo 6º Batalhão, essas atribuições, seriam concentradas dentro da Polícia Militar em outros órgãos que já existem.
A extinção de um órgão concentra as informações dentro da pessoa jurídica, concentra as atribuições dentro da pessoa jurídica, enquanto que a criação de um órgão desconcentra as atribuições. Tranquilo? Por exemplo, se cria um novo batalhão dentro da Zona Norte, eu vou ter desconcentração, porque parte das atribuições do 2º Batalhão, que é quem cuida da Zona Norte, ia passar para esse novo batalhão, ia dividir as atribuições, entendeu? Então, quando se cria um novo órgão, se desconcentra as atribuições dentro da pessoa jurídica. E quando se extingue o órgão dentro da mesma pessoa jurídica, se concentra as atribuições. Vai ficar mais concentrado, né? Porque perdeu um órgão, aí vai ter que concentrar em outros. A ideia é essa, entendeu? Vamos fazer as questões e conforme for surgindo informações novas, eu já vou falando na questão. Tranquilo? Vamos lá. Eu vou dar aí para vocês um minutinho aí para vocês analisarem a primeira questão. Letra B. Então, vamos lá. Primeira questão. A organização administrativa brasileira tem como característica, letra A, não previsão de estruturas descentralizadas. Errado. Por que está errado? Porque eu tenho a previsão de 2 estruturas descentralizadas na administração pública brasileira. Eu tenho a descentralização por outorga, que é aquela que cria as entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades do meio, empresa pública, e eu tenho uma outra descentralização. Qual é o nome da outra descentralização que existe na administração brasileira? Descentralização por colaboração, também chamada descentralização por delegação. Nessa daí, a entidade não é criada. É assinado um contrato ou um ato unilateral que vai conceder o serviço para uma outra pessoa jurídica prestar. É o caso das concessionárias e permissionárias. A diferença entre as duas é que na administração, na descentralização por outorga, as entidades não existem. Elas são criadas através de lei. E na descentralização por colaboração ou delegação, a entidade já existe. A empresa já existe. A empresa Ciantur já existe no mercado. Só que a administração convida ela para participar de uma licitação e assina um contrato com ela se ela vencer a licitação. Aí ela passa a ser uma concessionária de serviço público. Isso é descentralizar também. Só que descentralizar com uma empresa que já existia. Alguém dá uma olhada Abre o seu áudio. Então está errada A. Existem 2 tipos de estrutura descentralizada. B. A organização administrativa tem como característica personificação dos entes da administração indireta. Isso mesmo. Os entes da administração direta não são órgãos, são pessoas com personalidade jurídica própria. Sabe o que isso significa? Significa que se ocorrer um dano dentro de um órgão de uma secretaria do Estado do Amapá, vamos pegar um órgão de uma secretaria do Estado. Vamos pegar a Escola Tiradentes. A Escola Tiradentes é um órgão da Secretaria de Educação. Se ocorre um dano lá no Tiradentes a um aluno, e o aluno quiser ingressar na justiça por causa desse dano, o aluno não pode entrar na justiça contra o Tiradentes, porque o Tiradentes é órgão, não tem personalidade jurídica própria, então não responde pelos atos. Então, o pai do aluno vai entrar na justiça contra a Secretaria de Educação. Também não, porque a Secretaria de Educação é órgão. Então, não tem personalidade jurídica própria. Então, o dano que aconteceu lá no Tiradentes, o pai do aluno vai entrar contra quem? Vai entrar contra o governo do Estado do Amapá, porque o governo do Estado é a pessoa. Agora, olha a diferença. Se o dano acontecer lá na UEAP, vai entrar contra o governo do Estado do Amapá? Nem pensar, vai entrar contra a própria UEAP. Por quê? Porque a UEAP não é um órgão da administração direta. A UEAP é uma entidade com personalidade jurídica própria pertencente à administração indireta.
A UEAP não é um órgão, a UEAP é uma entidade, ela tem a própria personalidade jurídica. Então, a UEAP responde pelos seus atos, inclusive em juízo. Isso é uma grande diferença entre ser entidade e ser órgão, sem falar que quem é entidade tem mais autonomia. A UEAP, por ser uma entidade da administração indireta, não ser um órgão, ser uma entidade, a UEAP tem mais autonomia financeira, administrativa, orçamentária. Professor, no caso da Unifap, é entidade também? Isso, a Unifap é uma entidade da administração indireta federal. A Unifap é uma fundação pública. Só que ela é uma fundação pública de direito público, então ela acaba sendo um tipo de autarquia também. A Unifap é uma fundação autárquica. Ela é uma fundação pública com características de autarquia, porque ela é de direito público. A gente vai falar isso mais à frente ainda. Então, a letra B é o gabarito. A C, a organização administrativa brasileira tem como característica a ausência de relações de hierarquia? Errado. Onde é que está a hierarquia? A hierarquia está dentro de cada pessoa jurídica. Cada pessoa jurídica tem relação de hierarquia internamente em relação aos seus órgãos. Então, se tu pegar os órgãos do Estado do Amapá, internamente, dentro do Estado do Amapá, os órgãos, tem hierarquia entre eles? Tem. Vamos pegar a hierarquia dos órgãos. Olha, quem é a autoridade máxima administrativa do Estado do Amapá? Qual é o órgão máximo do Executivo do Estado do Amapá? Que é uma entidade. O Amapá é uma entidade. Mas qual é o órgão máximo do Executivo da entidade Estado do Amapá? Qual é o órgão máximo? É a governadoria, onde está o governador. Mas abaixo da governadoria estão as secretarias de segurança, por exemplo. Mas abaixo da Secretaria de Segurança, subordinado à Secretaria de Segurança, está o Corpo de Bombeiro, a Politec, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, tu percebe que existe uma hierarquia interna no Estado do Amapá, porque existe hierarquia, sim, na administração brasileira, mas só existe dentro de uma mesma pessoa jurídica, através dos órgãos que pertencem a essa pessoa jurídica. Nunca vai existir hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Então, nunca vai existir hierarquia entre o Estado do Amapá e o município de Macapá, porque são pessoas jurídicas distintas. Não pode ter hierarquia. Nunca vai existir hierarquia entre a União e o Estado do Amapá, porque são pessoas jurídicas distintas. Nunca vai existir hierarquia entre o Amapá e o Pará, porque são pessoas jurídicas distintas. Então, cuidado. Existe relação de hierarquia na administração pública brasileira? Existe. Mas só existe hierarquia se for dentro de uma mesma pessoa jurídica. Se for entre duas pessoas jurídicas, nunca vai ter hierarquia. Então, não tem hierarquia entre o Amapá e a autarquia. E a PEN. Não existe hierarquia entre o Amapá e a autarquia UEAP, porque são pessoas jurídicas distintas. Mas existe hierarquia dentro do IAPEM, entre os órgãos que compõem o IAPEM. Existe hierarquia dentro da UEAP, entre os órgãos que compõem a UEAP. Mas nunca vai existir hierarquia entre duas pessoas jurídicas distintas. Duas entidades diferentes não têm hierarquia entre elas. A hierarquia é sempre interna a uma mesma pessoa jurídica. Só vou olhar o chat aqui rapidão. Acho que alguém estava perguntando alguma coisa. Isso mesmo, né? É na desconcentração, é na criação de órgãos, porque a desconcentração é interna e a hierarquia é sempre interna. Só tem hierarquia internamente a uma mesma pessoa jurídica. A organização administrativa brasileira tem como característica a letra D a ausência de mecanismos de coordenação e controle finalístico? Errado. Errado. Existe controle finalístico e coordenação, sim. Entre a administração direta e a administração indireta não tem hierarquia, mas tem controle finalístico. Controle finalístico é a relação entre a administração direta e a indireta. Então, quem foi que criou a autarquia UEAP? O Estado do Amapá. E como é que o Estado do Amapá controla a autarquia UEAP? É com hierarquia? Não, porque o Estado do Amapá é uma pessoa jurídica. A UEAP é outra pessoa jurídica, é uma autarquia. E eu não posso ter hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Eu só posso ter dentro de uma mesma pessoa jurídica.
a hierarquia, mas eu nunca vou ter entre duas pessoas jurídicas diferentes. Então, como é que o Amapá, que representa a administração direta, faz para fazer controle sobre a UEAP, que pertence à administração indireta? O controle não pode ser com hierarquia. Então, como é esse controle? Esse controle é um controle finalístico. É uma relação de coordenação, não é uma relação de subordinação, não é uma relação de hierarquia. É uma vinculação existente entre a administração direta e indireta. O Amapá vai controlar as suas autarquias através da lei específica que criou a autarquia. É na lei que vem dizendo como vai ser esse controle finalístico. Então, a letra E está errada. Existe controle finalístico na administração pública, sim. É a maneira como a administração direta controla a indireta. Vai ter muita questão disso aqui. Como é que a administração direta controla a indireta? Através do controle finalístico. Esse controle finalístico também é chamado de tutela administrativa. Tutela administrativa é a mesma coisa que controle finalístico. É a maneira como a administração direta controla a administração indireta. É com controle finalístico, é com tutela. Não pode ser com hierarquia e nem com subordinação, porque entre pessoas jurídicas distintas nunca vai ter hierarquia, nunca vai ter subordinação no direito brasileiro. É assim que funcionam as coisas. A hierarquia vai ser sempre interna. Tu só pode ter hierarquia dentro da União, entre os órgãos da União. Tu só pode ter hierarquia dentro do IAPEM, entre os órgãos do IAPEM. Tu só pode ter hierarquia dentro do município de Macapá, entre os órgãos do município de Macapá. Tu nunca vai ter hierarquia entre duas pessoas jurídicas. É uma regra do direito, né? Eu nem sei muito a origem dessa regra, né? Eu acredito que seja uma questão de autonomia, né? Uma pessoa ter hierarquia com outra, mexe com a autonomia, né? Mas é uma regra do direito. Deve ter uma explicação mais a fundo para isso, né? Então, está errada a letra D. Letra E. A organização administrativa brasileira tem como característica a inexistência de entidades submetidas a certas regras de direito privado. Está errado. Quem são as entidades submetidas a regras de direito privado? Eu vou te dizer quem são elas. Sociedades de economia mista e empresas públicas. Sociedades de economia mista e empresa pública são pessoas jurídicas, são com personalidade jurídica própria, sim, mas de direito privado. Então, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas se submetem a certas regras de direito privado. Para você ter uma ideia, quando uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, realiza um concurso, eles contratam, através desse concurso, servidores regidos pela CLT, também chamado de servidores seletistas ou empregados públicos, porque a sociedade de economia mista e empresa pública são submetidos a certas regras de direito privado. Por exemplo, contratar servidores pela CLT. Então, quando o Banco do Brasil, CAESA, CEA, quando existia, né? Eletronorte, Petrobras, Correios, quando eles fazem um concurso público, eles contratam servidores públicos, concursados, sim, mas regidos pela CLT. São os chamados servidores seletistas. Isso são regras de direito privado que as sociedades de economia mista, as empresas públicas, são obrigadas a obedecer. Então, existe ou não existe certas entidades submetidas ao direito privado na administração brasileira? Existe, sim. São as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas de direito privado, que não é o caso da Unifap, que é uma fundação pública de direito público, e por isso é um tipo de autarquia. A autarquia vai ser sempre pessoa jurídica de direito público, né? A autarquia não é pessoa jurídica de direito privado. Por isso que ela é cheia de prerrogativas. Direito público dá prerrogativas, né? Tranquilo aí a primeira questão? Dê uma lida aí na segunda questão. Vou passar aqui para a mesma linha, né? C. Vamos lá. Ele quer saber sobre a descentralização e a desconcentração. Vamos lá. Letra A.
Descentralização. Olha aqui, ente, bem aqui, ó. Duas pessoas jurídicas, né? Descentralização compreende a distribuição de competências para outra pessoa? Perfeito. Na descentralização eu tenho duas pessoas envolvidas. Perfeito. Enquanto a desconcentração constitui distribuição de competências dentro da mesma... essa aqui está a nossa aula, né? A nossa aula matou a questão aqui. É uma sexta nossa aula. Gabarito, letra A. Na descentralização, eu tenho duas pessoas jurídicas envolvidas, uma passando atribuições para outra, duas envolvidas. Na desconcentração, eu tenho uma só pessoa jurídica distribuindo competências dentro dela mesma, através da criação de órgãos. Perfeito, gabarito, letra A. Questão clássica da banca FCC, batido demais, né? Vamos para a terceira questão. A FCC adora trabalhar esse negócio de que a descentralização pressupõe duas pessoas e a desconcentração pressupõe só uma pessoa. A FCC adora essa questão. Vamos ver, terceira questão. É exemplo de desconcentração de órgão, tal como entendida pela doutrina criação de empresa pública, não, porque empresa pública não é entidade, não é órgão, é entidade. Fundação pública é entidade, agência reguladora é uma entidade. A agência reguladora é um tipo de autarquia, hein? Só que a agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Se a autarquia já tem prerrogativa, imagine a agência reguladora, que é uma autarquia em regime especial. O cara já é especial duas vezes, né? Então, a agência reguladora é um tipo de autarquia. E a organização social também tem personalidade jurídica própria, então não é órgão. Só quem é órgão aqui é um ministério. Podia ser uma secretaria também. Letra A, o gabarito. Porque ele quer saber de desconcentração. Desconcentração é a criação de órgão. Só quem é órgão aqui é o ministério. Gabarito, letra A. Vocês entenderam porque a resposta é a letra A na terceira? A organização social, ela é o quê? Ela tem personalidade jurídica própria, então ela não é órgão. Paraestatal. Sim, ela é uma paraestatal, só que ela não é órgão justamente porque ela tem a personalidade jurídica própria. A organização social, ela seria um órgão se ela não tivesse personalidade jurídica própria e pertencesse à administração direta. Mas a organização social não pertence nem à administração direta, a organização social não pertence nem à administração indireta, a organização social não é concessionária, não é permissionária, não é autorizatária. A organização social vai para o terceiro setor. Nesse terceiro setor, né, eu tenho aí entidades privadas que, de certa forma, realizam uma atividade que é de interesse público. A organização social não é órgão. E seria impossível ela ser órgão porque ela tem personalidade jurídica própria. A organização social é uma pessoa jurídica. Então, gabarito, o único que é órgão aí, e ele queria exemplo de desconcentração, é o ministério. A letra E não podia ser porque a organização social não é órgão. Só para dar o macete aí, ó, administração direta e indireta. Primeiro setor. Concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Segundo setor. E a organização social, né? As OS, OCIPs, Sistema S, SESC, SESI, SENAI. Terceiro setor. São 3 setores. Né? Terceiro setor são as paraestatais. Segundo setor, concessionárias, permissionárias e autorizatárias. E o primeiro setor é a administração direta e indireta. Tem esse macete clássico aí, né? Quarta questão. Na organização da administração pública, a concessão de um serviço alinha-se com um modelo de estrutura organizacional denominado. E aí? Concessão de serviço. Que modelo organizacional é esse? Concessão de um serviço gera descentralização. Gabarito letra C. Inclusive a descentralização por delegação, né? Ou por colaboração. Concessionárias de serviço público seria um exemplo.
Gabarito letra C. Quinta questão. Quinta questão. Questão clássica da FCC essa aí, né? A FCC adora perguntar isso. O que eu posso pressupor da desconcentração? Desconcentração com O de órgão. Eu acho que é A. Eu posso pressupor obrigatoriamente a existência de uma só pessoa jurídica. Na desconcentração, eu sempre vou ter uma só pessoa jurídica envolvida. E dentro dessa única pessoa jurídica, órgãos estão sendo criados. Por que não é a letra A? A desconcentração administrativa pressupõe exclusivamente a prestação de serviços pela administração direta. Está errado. Eu posso ter desconcentração dentro da administração indireta? Posso. Por exemplo, uma autarquia pertence à administração indireta. É possível criar novos órgãos dentro da estrutura da autarquia? Olha, a UEAP é uma autarquia da administração indireta do estado do Amapá. É possível criar novos órgãos dentro da UEAP? Com certeza, quando a UEAP cria um novo curso, nasce um novo colegiado, nasce uma nova coordenação do curso, do novo curso. Isso são novos órgãos. Então, quando a UEAP cria um novo curso, ela acaba criando novos órgãos para cuidar desse curso. E ela está desconcentrando a prestação do serviço dentro da administração indireta, porque a UEAP é a administração indireta. Mesma coisa o IAPEM. Se o IAPEM cria um novo anexo, esse novo anexo é um novo órgão. E esse novo órgão é desconcentração dentro da autarquia IAPEM. Tranquilo? Então, não é a letra A, porque eu não tenho desconcentração exclusivamente na administração direta. Eu tenho desconcentração na administração direta e na administração indireta. Basta que em qualquer uma das duas aconteça a criação de novos órgãos. Tá? Então, o gabarito da quinta é a letra C. Na desconcentração, eu só tenho uma pessoa jurídica envolvida, porque a desconcentração é a criação interna de novos órgãos. Sexta questão aí. E aí, como é que é essa sexta questão? Agora ele quer saber da descentralização. Questão batida também da FCC, hein? A FCC ama esse tema. E a pegada é sempre essa daí. Vocês vão chegar no dia da prova e vão ver isso se repetir. Vamos lá. A descentralização por meio de delegação é efetivada quando? Olha, agora ele pediu especificamente a descentralização por delegação. Ele não quer saber de administração indireta, ele não quer saber de autarquia, de fundação pública, ele quer saber de concessionária, permissionária, autorizatária. Gabarito, letra E. Na descentralização por delegação, o Estado, esse Estado com letra maiúscula, ele quer falar da união do Estado, município e DF. Ele está falando de maneira ampla. O Estado transfere por contrato ou ato unilateral unicamente a execução do serviço. Transfere para uma concessionária, para uma permissionária, para uma autorizatária. Por que ele fala aqui unicamente a execução do serviço? Porque nessa descentralização por delegação, a doutrina discute dizendo que a titularidade do serviço não passa para a concessionária de serviço público, que a única coisa que é transferido para a concessionária é a execução do serviço. A concessionária não é titular do serviço. A doutrina diz que quando é descentralização por outorga, a criação de uma autarquia, por exemplo, a autarquia, já que é descentralização por outorga, ela recebe tanto a execução do serviço quanto a titularidade do serviço. Então, esse é o macete de prova.
Na descentralização por outorga, que é a administração indireta, autarquia, fundação pública, sociedade mista, empresa pública, é transferido tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Os dois. Tá? Na descentralização por delegação, que é concessionária, permissionária, autorizatária, é transferido unicamente a execução do serviço, ou seja, não é transferido a titularidade. Isso daí é uma discussão doutrinária. Tem doutrinador que fala dessa maneira, tem doutrinador que fala de outro, mas as provas trabalham dessa maneira que eu falei. Descentralização por outorga, transfere titularidade e execução. Descentralização por delegação, transfere somente a execução, não transfere a titularidade. Olha só, eu tenho alguns materiais aí, vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Eu tenho alguns materiais, uns virtuais, outros físicos, tá? Que estão aí disponíveis para essa rodada de concurso agora. Vou abrir eles aqui para vocês. Eu vou só apresentar eles para vocês rapidamente. E quem tiver interesse... Quem tiver... Tá sem áudio? Não, né? É Jamile. Então, olha só. Quem tiver interesse é só me chamar aí no PV, né, na rede social, @OJuanSantosAP, ou mesmo pelo WhatsApp. Eu vou botar meu número aqui daqui a pouco. E... Ficou lento aqui, né? Vou voltar para as questões enquanto abre aqui. Vamos para a próxima. Qual é a resposta dessa daí? B, vamos ver. Ocorre a chamada centralização administrativa. Agora ele quer saber da centralização. Quando o Estado executa suas tarefas por meio dela, o que é a centralização? Centralização é a própria administração direta. Letra B, quando o Estado atua por seus órgãos e seus agentes, integrantes da administração direta. A centralização é a própria administração direta. Questão batida, gabarito letra B. Não posso nem reclamar, vocês estão ouvindo o pessoal gritar na rua, hein? Pagando, né? Tô pagando o preço que eu fazia um pouco disso também, né? Fui criado na periferia, então vivia gritando no quintal dos outros. Aí agora estou em casa. O que mais tem? Um moleque correndo e gritando aí, fazendo a mesma coisa que eu fazia. Não quis abrir as imagens aqui. Ei, professor, Oi. depois, se der tempo, você poderia explicar rapidinho o erro da questão 6, da alternativa C da questão 6? Da C da questão 6. Isso. Ok, a gente vai ver agora. Por favor. Vamos lá, a 6. Vamos voltar a 6 aqui. Olha, a 6 perguntava sobre descentralização por delegação. Essa descentralização por delegação não é administração indireta, é concessionária, permissionária e autorizatária. A C, cria uma entidade, já está errado, porque na descentralização por delegação a entidade não é criada, ela já existe no mercado, como uma empresa, por exemplo, atuando.
e essa empresa vence uma licitação e assina um contrato de concessão. Então, não cria uma entidade. Aonde a entidade é criada é na descentralização por outorga. E transfere a ela mediante previsão legal. Não é mediante previsão legal, é mediante contrato ou ato unilateral. Mediante previsão legal é a administração indireta, a descentralização por outorga. Determinado serviço. Então, aqui, a letra C é a descentralização por outorga que está aqui. Não é a descentralização por delegação. Vamos para a próxima. Oitava questão. Olha aí, 1 minuto para a oitava. Aí. Oitava questão. O município criou, por meio de lei específica, uma autarquia atribuindo a titularidade e a execução. Lembra que eu falei ainda agora? Quando é a administração indireta, descentralização por outorga, a doutrina diz que transfere, através de lei, tanto a titularidade quanto a execução do serviço. É o caso de uma autarquia, por exemplo. Podia ser uma sociedade economia mista, uma empresa pública. Tá certo. Tal fenômeno em direito administrativo é denominado, ele quer só o nome desse fenômeno, que através de lei específica cria uma autarquia. Esse fenômeno aí quem é? Desconcentração não é, só pode ser a C ou a D. A C, descentralização, certo? E a autarquia faz parte da administração indireta. Perfeito. Letra C, o gabarito. Letra C, a autarquia faz parte da administração indireta e isso foi descentralização por outorga. Olha, agora sim abriu aqui, ó. Esse aqui é meu último material, é um material de mapeamento de questões. Nesse material, eu tenho nessa apostila aqui todo o conteúdo de poderes administrativos, todos os poderes administrativos com o estudo do conteúdo desses poderes, tá? Cada um deles, tópico por tópico. Paralelo a isso, nessa apostila eu também tenho 102 questões, a maioria da banca FCC, outras da banca CESP. A maioria da banca FCC, 102 questões. Só que o diferencial desse material é que eu gravei 8 aulas via Google Meet. Eu tenho essas aulas gravadas, né? O link dessas aulas. Cada aula tem, em média, 1h30 a 2 horas. Então, tem aí mais de 12, 13 horas de vídeo, de videoaulas. Então, eu tenho o roteiro desse material através de videoaulas. Tu abre a apostila e está lá a primeira aula em vídeo, e tudo que está passando lá na tela do Google Meet, do teu vídeo, já está na apostila, e tu vai acompanhando o assunto, depois tu acompanha a resolução das questões. Eu comentei todos os itens, item por item, as 102 questões. Mais do que o assunto que tu vai estar estudando e resolvendo as questões, tu ganha também nesse material quando tu pega as técnicas de resolução durante as aulas. Porque 102 questões, aparece questão de todos os modelos possíveis. E lá eu mostro a técnica de resolução. Olha, quando cai esse tipo de questão, a técnica é essa, elimina isso, pula esse item. Tá? Então, todas essas ideias são passadas nesses vídeos. Então, essa é uma apostila, tá, impressa, que acompanha 8 aulas via Google Meet, explicando todo o conteúdo e mais 102 questões, item por item, na ordem, na sequência. Tá? Então, quem tiver interesse nesse material, é só me chamar aqui pelo WhatsApp, vou botar meu número aqui. É 981011567, que eu vou estar disponibilizando esses vídeos, aí, esses links. É só clicar, assistir, pode baixar também se quiser. E a apostila impressa também, né? Eu posso disponibilizar também, e também a virtual. Se não quiser impressa, eu já mando a virtual também, para acompanhar direto. Tu imprime tu mesmo ou acompanha no teu computador. Então, esse é um material. Outro material é esse aqui, em que eu mapeei todas as questões da história dos concursos da Unifato.
a Unifap sempre fez os seus próprios concursos, né? A banca lá não é FCC, a banca lá é a banca DEPSEC, que é o Departamento de Processo Seletivo da Unifap. Então, eu peguei 10 anos de concurso de técnico da Unifap, todas as questões de direito administrativo e organizei na ordem, e gabaritei elas e coloquei na ordem por temas do edital de nível médio e de nível superior. E ainda fiz um trabalho estatístico, demonstrando na banca Unifap qual questão, qual tema cai mais. O tema que mais cai lá é licitação e lei 8.112. E o tema que menos cai lá no Unifap é atos administrativos. Incrível, né? Nas outras bancas, o que mais cai é atos. Na Unifap, 2% das questões eram atos. Em 10 anos. Na contramão, né? Mas é o jeito deles trabalharem, né? É a banca própria. Então, esse trabalho é específico para a Unifap. Nesse mapeamento, deu 199 questões nos últimos 10 anos, e eu coloquei na ordem por nível médio superior e de acordo com os tópicos do edital. Esse material eu gosto muito dele, deu muito trabalho. Então, quem está focado para a Unifap, esse material só serve para a Unifap. Como eu disse, né? 2% das questões dos últimos 10 anos foi atos administrativos. Isto vai na banca FCC ao contrário, né? Nos últimos 10 anos, a maioria das questões é atos. Na CESP, na FCC, na Unifap, só 2%. Então, para fazer o curso da Unifap, tem que estudar o mapeamento da Unifap, senão quebra a cara, né? E esse aqui é um material específico de atos administrativos para a banca FCC. Esse material, atualmente, ele está com 200 questões. 180 questões da banca FCC e 20 questões da banca FGV, mas questões similares, né? Da banca FGV que se encaixam no padrão da FCC. Esse material ele é específico de atos administrativos. Eu ofereço nesse material todo o conteúdo de atos administrativos, tá? Através de roteiros de estudo. Eu vou lá resumindo o conteúdo de atos e depois eu ofereço 200 questões de atos administrativos. O objetivo desse material, além de acertar a questão de ato administrativo, que é certo e vem, porque todos os concursos que tem atos administrativos da banca FCC cai atos administrativos. Então, além de acertar a questão de atos administrativos que vem, o objetivo é a pessoa ganhar traquejo de prova, né? Pegar a manha de como repete os itens, como a banca organiza o modelo de questão. Porque quando tu já domina o conteúdo, tu já não passa mais a pensar no conteúdo. Se torna uma repetição e tu começa a se ligar no modelo de questão. E quando tu vai fazer constitucional, aí tu vai se ligar no conteúdo de constitucional. Só que tu já está com os modelos em mente, repetidos. Porque o mesmo examinador, né, que faz a questão de constitucional, de administrativa, ele tem que seguir o padrão da banca. O padrão é só um, né? O examinador é diferente, mas o padrão é só um. Então é uma maneira de ganhar o padrão da banca e ter traquejo de resolução de questões. São 200 questões nesse material. Tá carreiras policiais aí, porque hoje o foco é carreiras policiais, né? Mas quem for fazer Politec e for banco FCC, esse material vale. Quem for fazer Detran e for banco FCC, esse material vale. Tá, então vamos voltar aqui para nossas questões. Todos esses materiais estão disponíveis aí. Só me chamar no PV. Eles variam entre R$25 e R$35. Nona questão aí. Opa, obrigado. Qual é essa 9 aí? Qual é a 9? Olha aí. A respeito da relação existente entre entes federativos e entidades da administração indireta. Analisa as afirmativas a seguir. 1, 2 e 3, né? Quer saber qual está certo. Entre a União e uma autarquia a ela vinculada, não há hierarquia. Não há mesmo. É como eu disse, não tem hierarquia entre administração direta e indireta.
Entre pessoas jurídicas distintas não tem hierarquia. Mas existe controle ou vinculação. Perfeito. Existe controle finalístico, existe vinculação, existe tutela, mas hierarquia e subordinação não. Tá certo o item 1. Tá certo o item 1. Dois, a criação de uma autarquia por parte de um ente federativo para exercer atribuições anteriormente desempenhadas por um órgão desse ente federativo constitui-se uma desconcentração? Não, se tu está criando uma autarquia, tudo que isso não pode ser a desconcentração, porque desconcentração cria órgãos, a autarquia não é um órgão. Se está criando uma autarquia, isso é uma descentralização. Então, aqui está errado o item 2. Criação de uma autarquia é a criação de uma entidade, ente, descentralização, ente. Teria que ser um órgão para ser desconcentração. Tudo que a autarquia não é um órgão, né? A autarquia não é órgão, é entidade, tem personalidade jurídica própria. Letra E. A extinção de uma autarquia. Olha, agora é o contrário, ele não está criando a autarquia, ele está extinguindo a autarquia. E pode. A autarquia é criada por lei específica e por lei específica a autarquia pode ser extinta. Tá certo? Pode extinguir a autarquia. Vamos continuar lendo. Coisas da banca FCC, né? Tudo eles inventam. A extinção de uma autarquia e a transferência das atribuições exercidas por essa pessoa jurídica ao ente federativo ao qual era vinculado constitui-se uma concentração. Isso é concentrar? É ou não é concentrar, extinguir uma autarquia? Queria que fique na mesma pessoa jurídica? Olha só, a concentração é quando você extingue órgão. A autarquia é órgão. Não, não é órgão. Não, então tá errado. Sabe o que acontece quando uma autarquia é extinta? Ocorre a centralização. É bem Porque pegadinho, né, professor? a ideia é essa. Olha, pensa comigo. O IAPEM é uma autarquia do estado do Amapá, não é? É. Se um dia o IAPEM fosse extinto, o serviço de guarda e custódia de presos ia acabar? Não. O serviço de guarda e custódia de presos ia continuar acontecendo. Só que esse serviço ia ser trazido para dentro do estado do Amapá, para um órgão do estado do Amapá exercer. Então, se o serviço vem para dentro do estado do Amapá, isso é centralização. Então, quando a autarquia é extinta, a prestação do serviço centralizou, porque ela voltou para o ente federativo titular desse serviço. Entendeu? E quando um órgão é extinto, aí concentrou. Quando uma autarquia, uma entidade da administração indireta é extinta, aí centralizou. É um macete, né? Extinguiu o órgão, concentrou. Extinguiu a entidade, podia ser uma fundação pública, uma sociedade economista, uma empresa pública, extinguiu a entidade da administração indireta. Aí centralizou. Centralizou porque o serviço voltou para a administração centralizada, entendeu? Tu sabia que antes de existir o IAPEM, o serviço de guarda e custódia de presos, lá na cadeia, era feito pelo COPEM. O COPEM era um órgão da administração direta do estado do Amapá, o COPEM. Mas aí criaram o IAPEM e o serviço foi descentralizado. O dia que extinguirem o IAPEM, o serviço vai continuar sendo prestado pelo próprio estado do Amapá. Ou seja, o serviço vai ser centralizado, porque ele vai sair da administração direta e vai vir para a administração direta. Ele vai sair da administração descentralizada e vai voltar para a administração centralizada. Então, se tu não entendeu nada, fica com um macete. Concentração, extinção de órgãos.
extinção de autarquia é centralização. Não entendeu? Por essa ideia, aceita a informação, porque, olha aí, a banca FCC cobrou essa daqui. O certo Mas aí seria... a questão também é se fosse, mesmo a pessoa não sabendo, ela iria por eliminação, né? Que não teria, no caso, não teria então, 1 e a 3. Isso. É uma possibilidade também. O gabarito, então, ficou qual aí? Somente a 1. Então, vamos fazer a última questão da noite aqui. E tem mais 10 questões para vocês fazerem. Eu vou deixar o gabarito com o Maico, das outras 10. A gente já fez 10, vocês fazem as outras 10 para treinar. E eu mando o gabarito para o Maico, para vocês verem aí como vocês se saíram nessas outras 10. São 20 ao todo, né? Qual é o gabarito da última questão aí da noite? Vamos lá. Leia os fragmentos a seguir. Primeiro, o que ele quer? Com base nos fragmentos, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Determinado Estado, com base em previsão legal, destituiu o presidente de determinada empresa pública. É possível o governador destituir, ou seja, né, mandar embora o presidente de uma empresa pública, exonerar? É possível, tranquilo. 2, o governador do mesmo estado delegou várias atribuições a um secretário do estado. Beleza. A administração direta interferiu na administração indireta, exonerando, por exemplo, o presidente da empresa pública. No outro, o governador representando a administração direta, no segundo caso, ele não mexeu nada na administração indireta, ele mexeu dentro da própria administração direta, porque ele delegou atribuições para um secretário, e secretário é interno, secretário é um órgão do Estado. Então, tem 2 pessoas jurídicas envolvidas, na outra só tem uma. Vamos ver o que ele quer. Com base no fragmento, assinar a alternativa correta. A. Ambas as ações são consideradas ilegais. Não. As 2 são possíveis. As 2 ações são legais. É a mesma coisa que o governador exonerar o diretor do IAPEM. Normal. E a mesma coisa que o governador passar atribuições para o secretário de segurança. É uma decisão interna do Estado, com hierarquia, inclusive, porque é interno. Dá certo, pode os 2. Os 2 são legais. Está errado aqui a letra A. B. Em ambos os casos, as ações se baseiam na tutela. Não, está errado. O primeiro é a administração direta e a administração indireta. O primeiro é tutela, mas o segundo é dentro do próprio estado do Amapá. O segundo é com hierarquia. Se é com hierarquia, o segundo é interno. O segundo é autotutela. Então, quando é a administração direta atuando, interferindo na administração indireta, aí eu tenho o controle finalístico, eu tenho a tutela. Mas quando é o ente federativo cuidando internamente dos seus próprios órgãos, aí eu tenho hierarquia. Eu tenho autotutela, eu tenho o Estado do Amapá cuidando dos seus próprios interesses internos. Isso é autotutela. Então, no primeiro, eu tenho tutela, que é a administração direta, controlando a indireta. No segundo, eu tenho um controle interno, com hierarquia. Eu tenho a autotutela. Então, está errada a letra B. Letra C. No primeiro caso, a ação se baseou na hierarquia, já está fora. Porque entre a administração direta e a indireta não tem hierarquia. E no segundo, se baseou na tutela, ele inverteu. Ele inverteu, era o contrário. No segundo, se baseou na hierarquia, no primeiro, se baseou na tutela, ele inverteu. Está invertida a letra C. Letra D. Em ambos os casos, as ações se basearam na hierarquia. Não. Só no segundo caso que foi hierarquia, porque no segundo caso foi uma decisão interna dentro do Estado, envolvendo seus órgãos, que são as secretarias. Então tem hierarquia. No segundo não foi uma decisão interna. No segundo foi uma pessoa jurídica interferindo em outra pessoa jurídica, que é a administração direta interferindo na indireta. Aí já não é hierarquia, já é tutela. Tutela. Tutela é quando uma pessoa toma conta de outra.
Aí é tutela, no primeiro caso. Então só pode ser a letra E. Então, só pode ser a letra E. No primeiro caso, se baseou na tutela, perfeito. Administração direta controlando a indireta. E no segundo, na hierarquia, perfeito, porque é uma decisão interna. E só tem hierarquia se for internamente. Vocês entenderam por que a certa é a letra E? Um assunto, né? Vai só apertando as questões aí, né? Professor, quando eu cheguei a essa parte aí, o senhor já tinha falado, a tutela é o quê? A tutela é a maneira como a administração direta controla a administração indireta, também chamada de controle finalístico ou de supervisão. Tá bom. E é o que acontece no caso, o governo, através da tutela, né? Não, é isso? Com a UEAP, né? Tranquilo, pessoal? Então, tem outras 10 questões para vocês aí. Tem outras 10 questões, eu vou mandar o gabarito lá para o Mike, ele vai passar para vocês aí no grupo. E vamos seguir aí. Né? Vocês perceberam que foi só graduando o nível, né? Foi só ficando mais difícil. Então, eu acredito que tem umas questões mais difíceis para vocês aí nas próximas 10. Mas é assim mesmo, né? O treino é dessa maneira. O importante é estar bem lá no dia, né? E já ter se deparado com alguns casos que vão se repetir. Professor, teve aquele primeiro gabarito que você não passou da aula de atos administrativos. Eu passei para o Michael esse gabarito lá, mas eu vou passar de novo. Ah, tá. Tá bom. É um gabarito comentado aqui, inclusive. Okay. Eu vou mandar de novo. Tá bom, obrigada. Tá? Eu não verifiquei lá, Juan. Eu vou dar uma olhadinha lá, mas tu passa os dois aí, se não tiver o outro lá, eu passo para eles, tá bom? Me cobre, É verdade, eu procurei na nossa plataforma, não achei lá esse do ato mesmo. É um gabarito comentado, né? O de atos é um gabarito comentado. Esse daqui, eu vou mandar agora esse, né? Ele não é comentado, é só as opções certas. Né? Beleza, tranquilo, pessoal? Eu passo para o pessoal esse gabarito aí. Me lembro, pessoal, que eu passo para vocês nos grupos, tá? Ou na plataforma, né? Acho que vai botar na plataforma. E professor, sua aula foi top aí. Valeu, irmão. Obrigada, professor. Obrigada, destravou tudo aqui. Obrigada. Verdade, adorei.